Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar aí sobre os resquícios das oitavas de final da Copa do Mundo e apontar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, tá legal? E você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos e isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é importante para mais gente. A Copa do Mundo de Clubes está chegando amanhã nas quartas de final. Passamos aí pelas oitavas e aí a gente vai falar aí sobre um pouco de cada jogo das oitavas de final. As oitavas começaram com Palmeiras 1, Botafogo 0. O jogo foi dentro do que se esperava. Um jogo tenso, nervoso, um time tentando se sobrepor ao outro e o que eu não esperava era a postura covarde do Botafogo, né? O Botafogo fechadíssimo, não querendo jogar e tentando impedir o Palmeiras de jogar. Só que tem que o Palmeiras aos poucos foi percebendo que a postura era covarde e aí foi se impondo, até que fez o gol na prorrogação com o Paulinho. Palmeiras 1, Botafogo 0, vitória mais do que merecida do Palmeiras. Aliás, se você quiser, depois você acessa lá o Pode Marcar para ver a live de pós-jogo entre Palmeiras e Botafogo. O outro jogo das oitavas de final é entre o PSG e o Inter Miami. Deu a lógica. O PSG goleou o Inter Miami por 4-0. Tava todo mundo imaginando que o Inter Miami talvez conseguisse ali algum tipo de dificuldade contra o PSG, mas não deu pro Inter Miami. O PSG foi lá e atropelou já no primeiro tempo. Por quê? Porque o Inter Miami tem o Messi e o Suárez. Com a bola, os dois poderiam dificultar alguma coisa pro PSG. Mas sem a bola, os dois não voltam para marcar. E aí facilita muito pro atual campeão europeu. O PSG passou e passou muito bem, fez 4-0. Outro jogo das oitavas, que aliás esse sim definiu o adversário do Palmeiras, foi Benfica e Chelsea. Esse eu achei que fosse ser mais fácil pro Chelsea, porque o Chelsea, muito embora tenha passado por maus bocados dentro do grupo do Flamengo, ele tem mais time que o Benfica. Só que tem que... O Chelsea fez 1-0 no segundo tempo e ficou meio que se segurando ali e o jogo ficou parado 2 horas por conta de alerta de tempestade. Aliás, isso aí tá meio chato, hein, Estados Unidos? Alerta de tempestade, né? Mas parece que teremos isso na Copa do Mundo também. E aí, o jogo parou aos 40 minutos do segundo tempo. Entre parênteses, minha opinião, não deveria parar aos 40 do segundo tempo, né? Deveria esperar até o final do jogo. Mas enfim, ficou parado 2 horas. Depois da volta, o Benfica voltou mais concentrado, conseguiu um pênalti, o Di Maria bateu muito bem e fez o gol do empate. Aliás, o Di Maria até agora é o artilheiro da Copa do Mundo, né? 1-1. Na prorrogação, o Benfica até vinha bem, só que tem que o Chelsea foi fazer o segundo gol, 2-1, e depois o Benfica teve um jogador expulso, aí ficou muito mais fácil pro Chelsea fazer o terceiro e o quarto gol. Depois, o outro jogo definiu o adversário do PSG. Infelizmente, foi o Bayern de Munique. O Flamengo perdeu pro Bayern de Munique por 4-2 e o Flamengo, como a gente falou na live do domingo, o Flamengo cometeu muitos erros ali de saída de bola. O Flamengo tentou jogar. Aliás, o Flamengo jogou. Não jogou mal, não. Ele partiu pra cima do Bayern de Munique. Só que tem que quando ele partiu pra cima do Bayern, ele deu azar que já estava 2-0, né? O Bayern fez 2-0 em 9 minutos. Então complicou muito a situação pro Flamengo. O torcedor do Flamengo, eu acho que tem que ter meio que orgulho do seu time por pelo menos tentar jogar contra o time alemão e trazer uma certa dificuldade pro Bayern. E o Bayern fez uma partidaça, viu? O Bayern fez uma partidaça, mereceu ganhar o jogo, vai fazer um jogaço contra o PSG nas quartas de final, viu? Torcedor carioca que tem que ter orgulho mesmo é o torcedor do Fluminense. Esse sim. Amanhã, aliás, tem live aqui no canal, hein? Amanhã, Fluminense e Al Hilal, às 4 da tarde. Um jogaço de bola pra você. Logo depois de Fluminense e Al Hilal, tem live aqui no canal. Fluminense 2-0 na Inter de Milão. E olha, tá de parabéns o Fluminense pela atuação. O Fluminense deu um show na Inter de Milão. Fluminense marcou muito bem. Não só marcou, não. O Fluminense jogou
muito bem contra a Inter de Milão. A Inter de Milão fez uma partida não tão boa assim, ela só assustou realmente no segundo tempo, quando meteu bola na trave, bola no travessão, entendeu? O Fábio fez grandes defesas, mas o Fluminense foi muito bravo, o Fluminense brigou o tempo inteiro e jogou muito bem, mereceu fazer os 2-0 e tá lá, classificado para as quartas de final, para enfrentar o Al Hilal, que aliás fez o grande jogo das oitavas, né? Na minha opinião, tá? Porque assim, teve Flamengo e Bayern, que foi um jogaço, teve Fluminense e Inter de Milão, que o Fluminense jogou muito bem, mas teve Manchester City 3, Al Hilal 4, meus amigos. Manchester City faz 1-0 no primeiro tempo com um gol do Bernardo Silva, e todo mundo achou que o Manchester City ia deitar e rolar. Menos eu. Eu não achei, não. Em nenhum momento. Porque o Al Hilal é um time de um investimento poderoso. São 2 bilhões e 200 milhões de dólares que o Al Hilal investiu no time, né? Então é um time muito forte economicamente e muito forte tecnicamente também. Fez 1-0 o Manchester City com o gol do Bernardo Silva no primeiro tempo. E aí, depois, o City seguiu melhor até o final do primeiro tempo. Só que tem que aí, no segundo tempo, já veio a avalanche do Al Hilal para virar o jogo em 6 minutos. Com 2 gols brasileiros, né? O Marcos Leonardo e o Malcolm para virar o jogo. E o City depois empatou com o gol do Haaland. Deixaram o Haaland sozinho na área, né? Não pode. 2-2. E aí foi pra prorrogação. Na prorrogação, o City tentou pressionar o Al Hilal, só que tem que no primeiro ataque o Al Hilal foi lá e marcou pra fazer o 3-2 com uma cabeçada espetacular do Koulibaly. E o 3-3 veio num lançamento maravilhoso pro Foden empatar o jogo. Sim, ele é Foden mesmo. Ele joga muita bola. 3-3 e depois o 4-3 no final já veio com o Marcos Leonardo de novo, né? O jogador do Al Hilal cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa, mas aí o Marcos Leonardo estava bem posicionado só para empurrar a bola pro fundo da rede e fazer 4-3. E anteontem foi definido o último confronto das quartas de final, né? O Real Madrid ganhou por 1-0 da Juventus, mas porque o goleiro da Juventus, o Di Gregório, teve uma atuação espetacular, fez defesas difíceis nos chutes lá dos atacantes do Real Madrid, e a Juventus também teve chances, no primeiro tempo principalmente, com o turco Yildiz, entre outros. Aí veio o gol do Real Madrid, numa cabeçada espetacular do Gonzalo Garcia para fazer 1-0. E para fechar, o adversário do Real Madrid, o Borussia Dortmund, 2-1 em cima do Monte Rei. Num jogo dramático, num jogo muito mais dramático do que alguns imaginavam. Eu aqui não. Eu aqui imaginava que fosse ser um jogo tenso mesmo para o Borussia Dortmund. O Borussia começou muito bem, fez 2-0 no primeiro tempo, com 2 gols do Guirassy, o artilheiro do Borussia. Só que tem que no segundo tempo, o Borussia entrou numa de administrar o jogo. E aí veio o Monte Rei e diminuiu. E depois o Monte Rei ainda teve chance para empatar, e dentre elas uma chance que o Sérgio Ramos não costuma desperdiçar, não. Uma cabeçada livre na entrada da pequena área, e aí a bola passou a centímetros da trave, quase que o Sérgio Ramos empata o jogo e leva para a prorrogação. Mas o Borussia Dortmund classificou e ficou assim as quartas de final, né? Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal de um lado da chave, do outro lado da chave, PSG e Bayern de Munique e Real Madrid e Borussia Dortmund. O que eu acho dessas quartas de final? O Palmeiras inteiro seria, para mim, favorito contra o Chelsea. Só que o Palmeiras tem desfalques importantes no seu sistema defensivo. O Gustavo Gomes resolveu se embolar lá no final do jogo contra o Botafogo com o Barbosa, tomou cartão vermelho, tá fora. E o Piquerez também é desfalque, então o Palmeiras tem aí alguns desfalques importantes no sistema defensivo. Eu acho que tem um leve, mas bem leve favoritismo pro Chelsea, na minha opinião, tá? Fluminense e Al Hilal, olha, eu vejo um leve favoritismo pro Al Hilal, mas dá pro Fluminense passar. Se fosse Fluminense e Manchester City,
City, aí eu acho que não dava não. Mas como é Fluminense e Al Hilal, dá pro Fluminense passar. Não é impossível não. Agora, do outro lado da chave, PSG e Bayern de Munique. Teoricamente vai ser um jogão das quartas, aliás. O PSG, atual campeão europeu, tá jogando o fino da bola nesse Mundial, à exceção do jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo marcou muitíssimo bem o PSG. E o Bayern de Munique, ele também já viveu altos e baixos nesse Mundial, né? O Bayern de Munique jogou muito bem contra o Boca. Eu tô tirando a exceção do jogo lá do Auckland City, porque o Auckland City não é muito pra você medir, né? Porque o Auckland City é um time semi-amador. Então, o Boca não. O Boca é um time, dá pra você medir legal, porque, muito embora não esteja muito bem tecnicamente, é um time com alguns bons jogadores. Jogou muito bem contra o Boca, jogou muito bem contra o Flamengo, mas não jogou bem contra o Benfica. Aliás, não jogou muito bem contra o Benfica, convenhamos, porque não quis jogar muito bem contra o Benfica, né? Poupou 8 titulares. No segundo tempo, quando botou a cavalaria, o Bayern jogou bem melhor. Dois times que já viveram altos e baixos nessa Copa do Mundo. Acho que o PSG tem um leve favoritismo, mas deve ser um jogo em altíssimo nível, tá? Agora, Real Madrid e Borussia Dortmund. Olha, se o Borussia Dortmund jogar o que vem jogando nessa Copa do Mundo, o Real Madrid atropela. O Real Madrid atropela, porque o Real Madrid também tá jogando em altíssimo nível e o Borussia Dortmund vem jogando muito abaixo do que aquilo que se espera. As quartas de finais começam amanhã, com o Fluminense jogando contra o Al Hilal. Logo depois tem o Palmeiras jogando contra o Chelsea. E no sábado você tem aí o PSG jogando contra o Bayern e depois você tem o Real Madrid jogando contra o Borussia Dortmund. Tá legal? Você que tá aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, porque só assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para mais gente. Tá legal? A gente vai, mas a gente volta amanhã com a live de pós-jogo entre Fluminense e Al Hilal pelo Mundial de Clubes. Tomara que o Fluminense passe aí pra semifinal do Mundial, tá bom, gente? Tchau, tchau!